Então, pessoal, aqui, ó, na aula de café da manhã, tem alguns assuntos que são importantes. Vou dar uma revisada em ovos, que eu acho que é a parte um pouco mais difícil. E depois eu quero muito falar sobre fermento e métodos de bolo, que isso é realmente muito importante para a vida de vocês. Não só para essa disciplina, como para outras, muitas que vocês vão precisar dessas informações, tá bom? Então, ó, de ovos, o que é importante a gente lembrar? Então, olhando aqui o nosso ovinho, assim, que a gema, né, ela é presa pela chalasa, que são esses dois cordões que ligam o ovo de um lado ao outro. Deixa eu colocar a mãozinha aqui para apontar direitinho para vocês. Então, seria esse cordão branquinho aqui, ó, tá, dos dois lados. Porque senão a gema ficaria o quê? Balançando aqui no ovo, né? Então, o cordão faz com que ela fique presa. Só que ele é mais espesso, mais grosso, mais difícil de quebrar. Então, às vezes, é algumas coisas de confeitaria, por isso que é importante vocês romperem a gema, deixar a chalasa ficar na peneira, etc e tal. Aqui a gente tem a câmara de ar, e também é o que faz a troca, o quê? Do meio ambiente com o ovo, né? Mas quando ele foi o quê? Fecundado. No caso aqui não, né? Na maioria dos ovos que a gente compra hoje, que são de granja, ele não é um ovo fecundado, né? Mas eu lembro quando eu era criança, né? Que a gente comprava muito ovinho caipira, virava e mexia, tinha um pintinho morto dentro, que era um show de horror, né? A criançada toda gritando, né? Aí, o que acontece aqui? A casca, ela é um carbonato de cálcio. Então, o que acontece? É um meio poroso. Ele faz trocas com quem? Com o meio ambiente. Se vocês leram aquele texto que eu coloquei para vocês lá em Wiki, que falava sobre o ovo perfeito, é um texto muito interessante, viu, gente? Quem não leu, vale a pena, porque eles estão ensinando hoje em novas tecnologias como o quê? Que temperatura que o ovo tem que ser cozido, porque a albumina, que é a proteína que eu tenho na clara, ela fica rígida a uma temperatura acima de 80 graus. Então, tudo que tem proteína, a albumina, se vocês ferverem, por exemplo, vocês vão ter o que? Albumina dura e rígida. Então, se vocês pensarem, além da clara do ovo, o que mais que vocês encontram que tem albumina? Alguém tem uma ideia? Já cozinharam peixe? Vê uma natinha branca em cima do peixe? Já cozinharam frango? Já viram aquela natinha branca em cima do frango? O que significa isso? Que é albumina, os dois têm albumina. Portanto, tanto peixe é mais fácil da gente entender e não colocar em fervura, porque você imagina que a carne dele é tão sensível que se você deixar ferver vai desmanchar todo o peixe. Então, naturalmente, as pessoas não cometem esse erro. Agora, o frango é a coisa mais comum. As pessoas ou cozinham a fervura, cozinham na panela de pressão. Ou seja, ele chega a ficar duro para depois quebrar a fibra e tornar macio de novo. Só que fica o quê? Ressecado, sem gosto. Então, mesmo peito de frango que vocês cozinham fervendo, que vai levar 1 hora para maciar depois, se vocês cozinharem ele a menos de 80 graus, em 15, 20 minutos o peito de frango está completamente cozido, macio e vocês conseguem desfiar. E não fica seco, ressecado. Então, esse princípio de estudo é que fez aquela cocção a vácuo, né? Que é uma cocção o quê? Que vai ser dentro de um tanque, eles embrulham com plástico a vácuo, e eles colocam esses produtos dentro de um tanque com água com temperatura regulada para fazer uma cocção de baixa temperatura de longo prazo. Que você vai ter o quê? A fibra não vai levar um choque, ela vai o quê? Cozinhar devagar. Ah, então no caso do ovo, se vocês me perguntassem, então estaria errado ferver o ovo quando vai fazer ovo duro? Teoricamente estaria errado, né? Mas todo mundo acaba cozinhando aqui. Quando você faz isso é que você verifica o quê? Uma mancha esverdeada em torno da gema. Porque pelo processo de fervura, vocês acabam desenvolvendo enxofre, né? E aí ele dá aquele tom esverdeado para a gema do ovo. E a albumina, por ser acima de 80 graus, ela fica dura. Se vocês fizeram o teste que eu pedi, que eu sugeri, ou seja, cozinharam um ovo duro em temperatura mais baixa, você teve uma clara de ovo mais macia, uma gema mais molinha. Olha, tá todo mundo vendo seu pé lá na...
Tem alguém aqui na IBED de pijama. Olha lá, ó, dá tchau pra todo mundo. Aí o que acontece? Esse ovo, ele vai ficar muito mais macio, com a gema molinha, com a clara macia. Mas qual que é o grande problema? Quem fez isso descobriu que na hora de descascar esse ovo, você tem uma grande dificuldade. Porque você não consegue fazer com que a casca se separe tão bem, né? E aí que eles indicam em deixar no copo com vinagre, que o vinagre vai afetar o cálcio, mas dá um trabalho desgraçado para você descascar esse ovo, né? Demora muito tempo. Mas o pessoal de cozinha contemporânea acaba fazendo dessa maneira, para obter o quê? Um produto de qualidade superior, tá? O que mais? Salada, membrana. A membrana é aquela pelinha que fica entre a casca do ovo e o que separa realmente a clara, a gema, para que eles não se mexam nem rompam dentro do ovo, né? Agora, por ele ser poroso, é aí que também mora o perigo, porque se você tem uma bactéria, por exemplo, na casca do ovo, né? Muita gente fala, lava o ovo. Você só deve lavar no momento de usar, porque se você lava antes, aí sim você empurra a bactéria para dentro do ovo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, por ele ser poroso. O que mais? Então, ó, carbonato de cálcio, a casca, ela é resistente, né? Mas vai depender do que? Da ração e a idade da galinha, né? Tipo de alimento e a idade dela. Então, se eu dou um alimento mais rico em cálcio, eu vou ter uma casca mais firme. E aí, a galinha mais velha vai ter o quê? Menos cálcio, igual a gente, né? Quanto mais velho vai ficando, menos o quê? Retenção de cálcio, né? Os ossos vão ficando mais fracos. Então, a casca dela também. A porosidade permite que a umidade saia e o ar entre, garantindo a sobrevivência do filhote. Mas não só isso, no ovo que não foi galado, né, que não foi fecundado, também vai acontecer a mesma troca com o meio ambiente. Por isso que quanto maior é aquela bolsa de ar, vamos voltar aqui, ó. Quanto maior é essa bolsa de ar, o que acontece? Mais ela vai ficando uma bexiga maior, mais leve vai ficando o ovo. Por isso que aquele teste que você põe o ovo no copo, se ele boiou, o ovo está muito velho, né? Sinal que essa câmara de ar aumentou muito. Então aí a dica para vocês, tá bom? Bom, da clara, lembrar que 90% é água, né? O restante é a proteína, a principal dela é a albumina, não é a única, mas é a principal. Lembrar que num ovo pesa aproximadamente 50 gramas e a gente considera em torno de 30 gramas a clara e 20 gramas a gema. Ela é límpida, transparente, consistente, densa e depende, se o ovo está mais novo, a densidade é maior da clara, e se ele vai ficando mais velho, essa clara vai ficando mais líquida, né? Você abre o ovo, ele esparrama mais. Depende para qual tipo de receita que vocês forem fazer, às vezes é melhor ou pior. Se você vai fazer o ovo frito, às vezes esse mais velhinho, você consegue deixar ele mais bonito, porque essa clara espalha mais. Agora, se você vai fazer um ovo pochê, por exemplo, se você não tem um ovo muito fresco, a clara não está muito próxima da gema, é aquele desastre, né? Você vai fazer o pochê, a gema vai para um lado, a clara vai para o outro e fica um ovo horroroso. Nesse caso do pochê, você precisa do ovo mais fresco possível, tá bom? O que mais? Pô, não vou falar da proteína, isso é muita teoria. Deixa eu mostrar a fotinho aqui do ovo. Isso é legal pra você. Onde eu tô aqui? Então, é isso que eu falei, ó. Esse ovo que tá muito fresco, observa como a clara dele é bem grossa. Ele tá querendo mudar hoje, né? O que acontece com você? Vamos voltar. Então, essa aqui, ó, é muito mais grosso. Esse que eu falei pra vocês que é bom pra fazer o ovo pochê. E esse que tá mais velho, olha só, como a clara se espalha melhor, pro ovo frito é melhor pra fazer com esse ovo. Tá? Então faz uma diferença aí pra vocês. O que é importante na gema, gente, que vocês não podem esquecer, que é gordura. Que naturalmente dentro da gema a gente tem a lecitina. Vocês sabem que se retira a lecitina da soja, por exemplo. E por que a lecitina é tão importante? Porque ela ajuda na emulsificação.
Por isso que a gente consegue fazer maionese, por isso que a gente consegue fazer molho holandês. Tudo é a base da gema do ovo, porque é um emulsificante. A lecitina é um emulsificante, tá? Lembrar que a cor da gema, por exemplo, você tem uma gema muito laranja ou mais amarelo, é a dieta da galinha. Por isso que as galinhas caipira, né, aquelas que são ditas caipira, elas têm uma dieta mais variada. Portanto, vai ter mais beta-caroteno, a gema delas vai ser bem mais laranja. Já o ovo, que é esse de granja, como eles comem um tipo de ração só, a gema acaba ficando amarelinha, né, pela ração. Bom, ponto de sangue é outra coisa que os alunos ficam morrendo de medo quando abrem. Tem uma coisa vermelhinha aqui, tem perigo, uma coisa, gente, não tem perigo nenhum, tá? Pode retirar essa parte do sangue normal, tá bom? As gemas mais velhas são achatadas e flácidas, que elas podem também romper com facilidade. Então, assim que você abre o ovo, às vezes ela já tá grudada num ponto e vai romper, tá? O que mais? É importante. A temperatura, eu acho que tem outro slide para vocês olharem. É importante falar também. O ovo fresco e o ovo velho, melhor fazer esse teste aqui. Como eu falei para vocês, quanto mais ar vocês têm dentro do ovo, mais ele vai virar uma bexiga. Portanto, se você puser dentro da água, ele boiou, aí é sinal de ovo velho, já nem usa. Se ele ficou aqui na borda do copo, então nem se atreva a abrir, que ele vai estar completamente podre. Olha, essa coisa de temperatura que é importante, né? O que vocês têm que saber? A temperatura que solidifica, que ela fica macia, coagula, né? Completa, quando ela está completamente firme. Por isso que eu falei, gente, é que acima de 80 graus, vocês vão ter o quê? Uma clara dura e enrijecida, porque em 80 ela já está 100% firme. Tá bom? Então essa seria a temperatura ideal para a cocção da clara, para a coagulação total dela. Emulsão. O que é emulsão? É quando eu quero forçar dois líquidos que naturalmente não se misturam. Normalmente uma gordura e um líquido, né? Dois produtos que naturalmente não se misturam, o líquido e a gordura. E eu forço essa mistura. Vocês estão aprendendo esse em Gardner-Manger, não é? As emulsões que são permanentes, semipermanentes, né? Mais estáveis, mais instáveis, etc. e tal. Mas o que é emulsão? É forçar, então, que fique juntos dois produtos que naturalmente não iriam se misturar. Tá bom? Por exemplo, molhos clássicos que se baseiam em emulsão, por exemplo, molho holandês, a maionese, o vinagrete que vocês fazem, etc. Tá? Também a gema cozida, ela pode ser usada como espessante também. Tem muita receita que passa a gema cozida na peneira, às vezes faz algum molho, alguma coisa. Ó, gente, aqui vocês viram que a temperatura para a cocção de algumas coisas, por exemplo, que temperatura que a gema fica firme. Quando vocês querem um ovo cozido mole, tomar cuidado com o tamanho do ovo que vocês escolheram, tá bom? Ainda mais esse que é chato, você tem que abrir para olhar que se tiver clara, crua ainda em torno da gema, faltou temperatura de cocção. E também não podemos deixar a gema dura, né? Se o ovo cozido mole, a gema deve ser servida bem molinha. Se quando vocês forem fazer foto disso, pelo amor de Deus, quebra o ovo. E abre pra eu ver por dentro, né? Senão fica difícil eu avaliar, né? Às vezes já o ovo cozido mole, aí põe naquele potinho e não abre o ovo, daí dá pra ver, né? Cozido semi-firme também é aquele que eu falei pra vocês, que a gema começa, por exemplo, um ovo pochê. A gema dele deve ser semi-firme, vocês devem conseguir uma casquinha em torno da gema, só que quando quebra, você corta o ovo pochê, você vai ter a gema ainda escorrendo, tá bom? E o cozido duro, mais ou menos a média de minutos, só que esse considerando a fervura. Se a gente for fazer a 80 graus, o tempo vai aumentar bastante. Em vez de 10, 12 minutos, vocês vão levar de 25 a 30 minutos cozinhando, tá? Aumenta o tempo de cocção.
Que é escalfar ou pochear? Escalfar, vocês estão vendo esse termo em peixes, né? Escalfado raso, escalfado fundo. Então, escalfar é quando você cozinha um item muito líquido, ou seja, submerso. E qual que é a diferença de fervura? Fervura também é muito líquido e submerso. A diferença do termo escalfar ou do termo ferver é o quê? Exatamente a temperatura. Num escalfado, vocês não podem passar o item de 80 graus, a água da cocção. Ela é no máximo 80 graus, tá? E no caso específico de ovo, a gente, em vez de chamar de escalfado, se chama escalfado também, a gente acaba falando que é um pochê, tá bom? Alguém tá tocando o telefone aí. Oi. Deixa eu fechar o microfone. Tá bom, tchau. Já falou. Então, gente, ó, nessa foto aqui tá bem bonitinho, né, mostrando o ovo fresco, mas nessa aqui já seria o ovo desastre que eu falei. Quando a clara tá mais velha, ela separa da gema. Isso aqui com certeza não é o mesmo ovo, ó. Aqui ele tá fresquinho, aqui não, tá? Tem outras técnicas do pochear que vocês podem fazer mais bonitinho dentro de alguns aros ou dentro de um ramecan, tá? Tem gente até que cozinha dentro do filme plástico, fazendo uma trouxinha. Todos dão certo. Ah, só cuidado, dá uma montada nesse caso. Olha que é para o ovo sair do potinho, tá? Senão ele vai ficar grudado. Aí no ovo frito, tá vendo? Se você tem um ovo muito novo, como tá mostrando esse slide aqui, ó, ele não vai ficar tão redondinho que nem de desenho animado, né? Essa casca aqui, ó, gente, isso não é legal, tá? Deixar também fritura num fogo um pouco mais baixo. O que eu costumo fazer para não criar essa casca, gente, e fazer a cocção correta da gema, eu frito, coloco na frigideira bonitinho e depois eu ponho uma tampa. E a tampa rapidamente o que? Vai criar um ambiente de vapor e a minha gema chega no ponto que eu quero. Eu tiro a tampa e finalizo a fritura. Tá? Essa técnica é aquela que frita com muita gordura. Ele fica encapsulado, né? O ovo fica totalmente coberto. Fala ovo estrelado. Gente, na omelete francesa, a técnica é: joga o ovo, depois vai empurrando com a espátula, mexe a mão para o ovo que está cru voltar para a frigideira. Tá bom? E aí, na omelete francesa, ela é dobrada em dois. A parte que não aparece as dobras é voltada para cima. Você faz um pequeno corte e serve o quê? O recheio sobre ela, não dentro dela. Por isso que a cobertura pode ser fria também. Ovo mexido, gente, é bem úmido, tá? Aqui no Brasil as pessoas comem ovo muito errado, ou muito ressecado, esturricado. Omelete dourada é errado. Ovo mexido seco é errado. Ele tem que ser úmido. Normalmente os alunos ficam, ai, tá muito mole, que nojo, não gosto, assim. Vamos aprender a técnica, tá bom? Como deve ser servido, como que as pessoas comem lá fora, a gente segue a escola francesa, etc. Depois, se é seu gosto pessoal, se gosta de comer esturricado, você esturrica naquele que você vai comer. Mas vamos saber aquilo que é certo fazer, tá bom? Então, o ovo mexido, ele é realmente muito úmido. A omelete soufflé, gente, o que acontece? Vocês não podem errar no ponto da clara em neve. Clara em neve batida em excesso, ela fica flocada, não é? Porque a ação mecânica gera calor, a clara do ovo só tem proteína e água. Quanto mais calor vocês gerarem, mais desidrata a clara e aí ela vai ficando ressecada. Então, se vocês baterem em excesso, vocês vão ter dificuldade de incorporar a clara na mistura da gema. E aí a sua omelete não vai ganhar volume, tá? Porque vai fazer muito esforço para misturar e vocês vão acabar derrubando a produção. Então, observem, se o seu omelete não cresceu o suficiente, soufflé, você provavelmente bateu a clara em excesso. E ela ficou o quê? Flocada. Essa omelete normalmente é servida com uma geleia de frutas vermelhas, exatamente como vocês estão vendo aqui. Ela pura realmente tem um gosto até meio sem graça, né? Essa parte que eu queria falar de ovos com vocês. Agora, pessoal, deixa eu só fechar. Preciso muito, só que eu tô sem o slide. Consegui baixar
a coisa inteira aqui. Eu não sei tirar esse negócio aqui. Então deixa aqui, pessoal. Eu queria pôr o quadro branco, mas eu não consigo. Não sei onde que mexe. Ainda preciso aprender aqui, ó. Os passos. Deixa eu ver se não é aqui o slide. Subir navegador de página, não. Aqui o slide. Não sei, pessoal. Depois eu aprendo aqui a mexer, tá? Mas o que eu queria explicar de bolo para vocês, gente? Primeiro vamos falar de fermento, que isso é muito importante também. Vocês têm dois tipos de fermento. Fermento de única ação e fermento de dupla ação. O fermento de única ação, o que é? Um fermento que vai reagir na presença de líquido. Exemplo é o bicarbonato de sódio. Se ele reage na presença de líquido, pessoal, vocês não podem colocar no início da produção. Porque senão você adicionou, tá fazendo um bolo, pedia bicarbonato, principalmente bolo inglês, esses bolos com frutas, tal, é bem comum ter o agente de crescimento ser o bicarbonato. Se vocês adicionarem logo no começo, fez a massa, adicionou, ele já começou a reagir. Quimicamente, ele está liberando gás carbônico. O que acontece? Até você pré-aquecer o forno, levar para assar, etc., 90% da reação química já aconteceu. E aí você vai levar o bolo ao forno e ele não vai ter força para fazer o bolo crescer. Então, quando é fermento de única ação, significa que vocês só vão adicionar, se só for ele na receita, vocês só vão adicionar ao final, quando já estiverem levando a produção ao forno. Tá? Mistura no finalzinho e pum, levou ao forno, porque vai começar a reação na presença de líquido, mas dentro do forno, e aí vai fazer o bolo crescer, tá? O que é o fermento duplação? É o tipo pó royal. Esse aqui que é duplação, ele tem o bicarbonato, portanto ele tem uma única ação, e ele tem um outro tipo de reagente que vai reagir na presença de calor, que é o principal dele. Isso significa que você não pode até fazer esse bolo com uma certa antecedência, uns 10, 15 minutos antes de levar ao forno, que não vai comprometer. Na verdade, a presença do bicarbonato não é tanto para a liberação do gás carbônico, é para a neutralização dos ácidos. Por isso que em muitas receitas você às vezes vem a presença dos dois, de um fermento duplação mais um pouco de bicarbonato. Esse bicarbonato não está aí para fazer a massa crescer, mas está para neutralizar os ácidos. Às vezes você tem uma massa de bolo muito ácida, de um bolo de limão, de um bolo de laranja. Então é interessante dar uma neutralizada na acidez, tá? Para não ficar com gosto muito ácido. Certo? Então isso é a diferença de um fermento única ação e do fermento duplação. Única ação, ele vai reagir quimicamente na presença de líquido, e o duplação vai reagir na presença de líquido e na presença de calor, que é o principal agente. Tá bom? Outra coisa que era muito importante que eu tinha para falar para vocês era sobre método de bolo. Eu fiz essa pergunta para vocês, pessoal, se vocês perdessem o modo de preparo de uma receita e eu viesse só apenas com os ingredientes para vocês, vocês saberiam como fazer esse bolo, sim ou não? Sim. Sim? Mais alguém? Então, o que acontece, pessoal? Vocês têm que olhar um ingrediente que é muito importante para vocês entenderem qual é a técnica de preparo desse bolo. Quem vai contar para vocês qual é o método bolo é a gordura, apenas. É ela que vai contar para vocês qual é a técnica do bolo. Porque se eu tenho muita gordura maciça, tipo manteiga, tipo gordura vegetal, tipo margarina, em grande quantidade. Vamos pensar num bolinho de 4 ovos, que é um bolinho básico. Você tem esse bolo de 4 ovos e você tem 200 gramas de açúcar, um tablete inteiro de manteiga. Um tablete inteiro de manteiga. Vocês acham qual é o único método que você consegue imaginar com 200 gramas de manteiga numa textura sólida? Só dá para imaginar que você vai fazer método mistura creme. Ou seja, você vai bater essa manteiga com açúcar por cerca de 10 minutos, até que você amacie essa gordura, deixe essa gordura bem fofinha, para depois entrar com os ingredientes restantes. Certo? Porque fazendo assim você vai obter um bolo macio como resultado. E, gente, tem que ter paciência.
Não é para bater 2 minutos e achar que ele está pronto. Vocês têm que bater essa manteiga por 10 minutos, parando de vez em quando, limpando a borda do bowl, tira essa manteiga que ficou grudada, deixa ela bater novamente até que ela fique branca e fofa. Ela tem que mudar de cor, de amarela para muito branca, certo? Senão vai dar errado. Bom, então descobriu como faz um bolo método mistura creme. Então se na minha receita lá de 4 ovos eu tiver 200 gramas de manteiga, eu sei que eu vou optar pelo método mistura creme porque eu tenho muita gordura. Agora, se eu tenho muita gordura também, mas essa minha gordura é líquida, por exemplo, um bolo de cenoura. Quem já fez sabe que é um bolo de liquidificador, não é? Aí é método poço, pessoal. O método poço é para fazer, às vezes, como é que chama aquilo? Muffin, ou algum tipo de bolo daqueles que vocês vão colocar todos os secos e vão entrar com muito líquido. Tá bom? É método poço. Nesse método, pessoal, a gente não deve mexer muito a massa. Ela deve ficar com gruminhos mesmo. É a técnica do poço. Porque se vocês mexem demais, principalmente quando vocês estiverem fazendo muffins, se vocês mexerem em excesso, vocês vão ter uma massa dura, pesada. Então, no método poço, mexe-se pouco. Então, se eu tenho muita manteiga, método mistura creme. Se eu tenho muita gordura, mas ela é líquida, método poço. E se eu quase não tenho gordura, ou zero de gordura, ou uma colher de sopa de gordura, aí, pessoal, é método espumoso. É aquele que faz pão de ló. Vocês vão aprender lá na confeitaria. Aí, bate-se os ovos com açúcar, por mais ou menos uns 10 minutos com globo. Faz a aeração dessa massa de ovo com açúcar e depois entra com os outros ingredientes bem devagarzinho. Nesse caso, se é um pão de ló verdadeiro, não tem fermento, vocês vão ter que entrar com os secos com muito cuidado, fazendo um movimento de baixo para cima para a massa não afundar. Mas aí vocês vão aprender direitinho isso em confeitaria. Então, pessoal, não tem muita escapatória, tá? Com exceção daquele bolo que é o chiffon, que é uma exceção, vocês têm 3 tipos de bolo para se fazer. Ou é método espumoso, quando você não tem gordura ou pouquíssima gordura, ou é método cremoso, quando você bate a manteiga com açúcar, ou é método poço, quando você tem uma gordura que é líquida. Certo? Vocês não escapam disso, não. Deu para entender, pessoal? Como que se faz bolo? Se hoje vocês perderem o modo de preparo, vão saber como identificar qual é o tipo de técnica que vocês vão ter que usar? Sim? Coloca um verdinho aí ao lado do nome de vocês, se vocês entenderam e não ficaram com dúvida, por favor. Tudo bem, Antônio? O resto entendeu? Valéria, ok. Pessoal, o que eu tinha para falar da unidade 1 a 4 era mais sobre isso. Queria saber de vocês o que vocês têm de dúvida, se querem fazer mais alguma pergunta, que era 20 minutos de explicação, mais 10, e aí o tempo é de vocês agora para fazer perguntas, tá bom? Que ficou meio corrido na outra aula lá, né? Então gostaria que vocês aí ficassem mais liberados a fazer perguntas. Então quem quiser, levanta a mãozinha e aí faz a pergunta. Pode falar, Antônio. É sobre a brevidade, professora. Realmente eu queria saber se existe um tamanho ou uma forma padrão para você definir a brevidade. Porque eu vi que no muffin você pode fazer pequeno, médio e grande, a receita lá dá para 5 médios, né? Eu preferi fazer um pouco menor. Mas no caso da brevidade, como ela é um doce mais seco, eu penso que ele muito grande vai ficar difícil até de manipular. Ele é um doce muito seco, por isso que o nome chama brevidade, justamente porque ele resseca muito rápido e você consegue praticamente que comer depois que você preparou. Dali umas horas já não fica uma coisa muito agradável de comer. Então o nome vem daí. Eu faria ele pequeno realmente, ou médio no máximo, porque ele já é uma preparação bem chata. Assim, apanhei muito para aprender a fazer e assim, de resultado que eu posso passar para vocês que fica melhor, a brevidade fica melhor quando assada na forma de alumínio, ao invés de assar em forma de papel.
tá? Porque na forma de Certo. papel não sei porque fica mais propício a fazer aquele buraco oco no meio. Já na forma untadinha com manteiga, farinha ou com óleo, ele solta melhor da forma, já não acontece tanto isso. E depois de muito apanhar também, pessoal, eu descobri que assim, quanto mais vocês baterem os ovos com açúcar, ou seja, esse método espumoso, né, que bate, o ovo com açúcar vai ficando branquinho, mais a sua brevidade vai ficar com cara de suspiro depois. E aí vai fazer uma tampa em cima, bem com cara de suspiro, e vai fazer um oco no meio. Aí ele não ficou legal. Então a brevidade também, a mistura desse ovo com açúcar deve ser muito breve. Não é ficar batendo até ficar branco, é realmente só misturar na mão. E aí adicionar os outros ingredientes. Normalmente obtém-se melhores resultados fazendo dessa maneira. Eu sei que no vídeo mostra uma aeração, né, do jeito que fala a receita. Mas assim, uma experiência que eu fui passando, de tanto fazer, que fui tendo melhores resultados quando eu não bato muito o ovo com açúcar. Tá? É um doce realmente bem chatinho de fazer mesmo. Mais alguém quer fazer pergunta? Eu tinha uma outra pergunta para fazer. Em relação ao cookie, a senhora me perguntou lá se ele não tinha ficado duro. Seco. Eu não sei o que é o conceito de dureza, mas, por exemplo, eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas eu estou com os cookies de ontem aqui. Ah, tá. Ele quebra com facilidade, ele não desmonta. Você precisa fazer uma leve pressão e ele vai quebrar. A gente morde naturalmente. Ah, tá bom, então não ficou seco não. É porque o cookie, ele deve ser tirado ainda do forno úmido. Assim, você põe o dedinho, ele tem que estar mole. Isso, ele tem que estar mole. Daí, fora do forno, ele vai continuar secando, e aí sim ele fica naquela consistência assim, que é firme, mas que é isso que você falou, não tem resistência à mordida. Né? Porque se ele está duro, sinal que secou demais. Tirou ainda, já tirou durinho do forno, daí ele vai ficar duro demais. Tá? Alguém vai perguntar? Só eu estou perguntando? O povo é muito tímido, pessoal. Vamos, ninguém tem dúvida? Professor, em relação àquela broinha de fubá, certo? Depois que a gente faz o recorte, ela tende a crescer que tanto? Olha, ela é mais ou menos, você já ouviu falar de massa choux, que é a massa que faz Carolina, que faz eclair, você já viu essa massa? É mais ou menos a técnica da coxinha, você tem um líquido fervente, você vai jogar essa farinha de uma vez, depois esfria a massa e vai jogando os ovos um a um, vocês vão aprender em confeitaria. Essa massa como é que chama? Broinha que você me perguntou, ela é mais ou menos a mesma técnica, ou seja, você seca bem a massa na panela em simmer, né, para ir tirando o líquido, deixar a massa mais seca, depois quando você leva para a batedeira esfria um pouco a massa, quanto mais seca ela tiver, mais ovo você consegue adicionar. E aí, o segredo também é esse, quer dizer, um forno mais quente para a massa conseguir crescer, ter força para crescer, só que ela vai estar crua no meio ainda. Depois, eu praticamente o quê? Desligo o forno, deixo muito baixo, para que ela vai secando por dentro. Ela cresce um pouco, mas não cresce tanto como uma Carolina, uma eclair, porque farinha de trigo é mais leve que o fubá. Então o fubá deixa um pouco mais pesadinho, mas ele tem que crescer um pouco sim. Tá. Cresce um pouquinho, era essa a minha dúvida. Cresce um pouquinho, não cresce muito não. A massa é um pouco pesada mesmo. Em relação ao bolo inglês, eu comprei um açúcar mascavo, que ele é assim, é mascavo, mas é industrializado, né? E eu noto que assim, existem alguns bolos ingleses, por exemplo, se eu raspar a rapadura, eu fiz um raspando a rapadura. Ele fica muito mais escuro do que esse açúcar mascavo que eu comprei. Eu não sei se isso é o tipo de... É o tipo, outro dia, foi até engraçado, eu faço um gingerbread cookie, aquele de gengibre, normalmente aqueles biscoitos enfeitados de Natal, e eu gosto muito de fazer essa massa. E aí um dia eu comprei uma marca que eu não costumava comprar, que eu costumo comprar aquele Mãe Terra, né, que apesar de ser industrializado, é uma marca que eu gosto. Aí fui comprar uma outra marca e ele era muito mais claro. Você acredita que desandou toda a minha receita? Então tem a ver sim, viu? O tipo de açúcar mascavo interfere até no resultado final.
tem uns que são bem mais claros, assim, não é tão mascavo mesmo, né? Deve ser um produto já meio que passado por alguma química, alguma coisa assim, né? Acho que a rapadura é uma boa saída, bem legal, né? Produto mais mascavo, mais natural mesmo. Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Ainda tinha outras dúvidas. Professora, em relação ao pão de queijo, eu verifico que existem vários tipos de pão de queijo. Você abre uns são mais aerados, outros são a massa é mais mole. Esse nosso dessa receita, que tipo de fato ele é? Olha, ele é bem desses que servem em restaurante, assim, aquele bem, ou de padaria. Ele é uma leve casquinha e bem gomoso por dentro. Pessoal, aquela dica lá de mexer 20 minutos sovando, ele dá um resultado bem diferente. Quem não sova esses 20 minutos acaba tendo um pão de queijo com a casca muito craquelê, um pouco ressecada. E esse que sova 20 minutos, ele vai ficando mais liso, vai ficando com um pão de queijo mais puxa-puxa, bem mais gostoso, bem mais daquele que a gente quer comer mesmo, né? Como que ficou o seu? Deu então certo? Esse recheio dele, a parte interior é mais para mole do que para esponjosa. É gomoso, né? O termo é gomoso, ele fica uma goma mesmo, né? Que é o polvilho, né? A goma do polvilho. Então tá certo, acho que era isso mesmo que eu tinha de dúvida. Eu já olhei aqui, anotei as minhas coisas, não sei. Alguém que fez o bolo de mandioca? Bolo de mandioca é muito bom, né? Ele também fica gostoso, né? É muito bom. Ele é uma delícia. Eu aprendi com uma professora do Pará a fazer esse mesmo bolo e ela fazia um caramelo claro, que vocês vão aprender também em confeitaria, que é água, açúcar, tem que limpar a borda, chegando no tom de caramelo claro, ela jogava na forma, banhava a forma com caramelo, pelo amor de Deus, cuidado, hein, gente, que isso aí é quente, hein? O caramelo queima pra caramba. E aí ela punha daí a massa do bolo como vocês aprenderam. Espera o caramelo esfriar, mesma receita. E aí leva no forno, assa, e depois quando ela desenformava, então esse caramelo ficava igual um pudim em cima desse bolo de mandioca. Gente, foi o melhor bolo que eu comi na minha vida. Muito bom. Esse bolo de mandioca já é uma delícia, né? Esse com caramelo, então, nem... comer de joelho, assim, uma delícia mesmo. E ele fica também nessa consistência gomosa, né? Se vocês olharem o bolo de mandioca por dentro, ele tem que ficar assim, uma casquinha por fora e meio gomoso por dentro. Também é da goma da mandioca. Tá? É o resultado realmente ali da goma, tá? Agora, pessoal, eu ia pedir para vocês participarem mais quando eu peço para postarem materiais e tal. Isso para ajudar vocês a estudarem. Em vez de uma pessoa ter que estudar, por exemplo, tudo quanto é tipo de derivado de mandioca, né? O Antônio foi uma pessoa que já fez uma pesquisa, postou lá para vocês. Para todo mundo fazer um pedacinho, ó, fica mais fácil. Então, participe. Eu sei que todo mundo está pedindo, que é muita coisa, que vocês estão numa super correria e acabam priorizando a execução das receitas, do portfólio. Com certeza, eu sei que é muita coisa. Mas assim, eu tenho um material. Se você tem, posta, porque ajuda o outro a estudar, ajuda o pessoal a entender alguma coisa que é diferente, etc e tal. Então, a única coisa que eu ia pedir para vocês participarem um pouquinho mais dessa parte, às vezes, de pesquisa que eu solicito, que vocês, né, mas para ajudar o colega mesmo a estudar, né, se cada um fizer um pedacinho, fica mais tranquilo para vocês. Tá? Que essa parte realmente dos derivados da mandioca é muito importante. O que é polvilho doce, o que é polvilho azedo, o que é o biju, o que é a puba, o que é a goma. Quer dizer, são muitos derivados, entendeu? Cada um dá um resultado diferente, tem uma técnica de cocção diferente, aplicado de uma forma diferente numa receita. Então, às vezes, vocês podem trocar informações, algumas coisas assim, né? Então, eu acho que isso é só para construir conhecimento de vocês mesmos, tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Ok. Hein? Mais alguém? Não?
Então é isso, pessoal. Essa semana realmente é para vocês revisarem da unidade 1 a 4. Aproveitem, quem não conseguiu fazer as receitas, tira essa semana para, né, se adiantar. Quem tiver em ordem, tiver adiantado, já vai mexendo no portfólio. Vocês sabem que depois a coisa fica corrida e acumula para o lado de vocês, não é legal. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição lá no fórum, o que precisar, tá? De dúvida. E obrigada aí pela ajuda de vocês, às vezes encontrando algum errinho, alguma coisa que está inconsistente, e aí a gente já pede sempre para que a correção seja feita. Queria dizer, pessoal, eu estou recebendo alguns e-mails de alguns alunos, que às vezes vocês, tem lá, estou falando só com o tutor, o professor não está falando, só para esclarecer uma coisa, para ficar bem transparente para vocês, foi uma designação do Ministério da Educação, para que a INB contratasse esses tutores, porque crescendo muito, muitas vezes fica difícil para o professor dar a mesma atenção. O tutor não é um monitor, tá bom? Ele é um profissional da área, altamente capacitado, ele tem todo livre acesso para responder para vocês a dúvida, tá? Vocês estão vendo isso menos nas disciplinas práticas, que ainda assim é o professor que fala. Em algumas disciplinas que são da escola, vocês vão ter mais a presença do tutor do que do professor. Então não é para vocês acharem que nessas disciplinas, o professor não está querendo falar comigo, ele, né, é ruim ou qualquer coisa assim, porque o tutor tem o mesmo papel e é ele que vai tirar dúvidas, às vezes, com o professor, se é alguma coisa um pouco mais pontual, e ele vai trazer a resposta para vocês, mas ele que vai dar uma resposta mais imediata. É justamente para ganhar tempo, para que vocês consigam a solução dos problemas de uma forma mais rápida, etc. Só queria dizer realmente que eles são profissionais altamente capacitados, tá? A gente não está colocando nenhuma pessoa, por exemplo, o Pedro, que é o nosso tutor, ele é uma pessoa formado em gastronomia e ele formado também em engenharia de alimentos, etc. Quer dizer, ele tem um super currículo, formado na INB também em gastronomia e trabalhou muito na área. Ele é uma pessoa altamente qualificada e super competente para dar a resposta para vocês, tá bom? Só para vocês saberem que não tem nenhum problema do tutor, às vezes, responder, etc. E ele que nos tem ajudado muito a encontrar problemas, a estar fazendo as correções e tudo mais, tá bom? Só queria passar isso para vocês. Então, olha, super obrigada pela presença de todos. Foi muito bacana, apesar de ainda não ser muito grande o quórum de alunos. Vocês estão recebendo mensagem de diversos professores aí para participação das webconferências. Às vezes nem sempre o horário, né, é o melhor, mas realmente a prioridade é o horário que o professor tem disponibilidade para atender vocês. Como tudo é gravado, pessoal, depois vocês assistem e escutam melhor aquilo, que também tudo que é falado às vezes fica mais seguro, né, da gente entender e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Super boa noite aí pra vocês e até o próximo encontro virtual, né, porque lá no fórum a gente tá sempre junto de vocês, tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.